Bom, pessoal, esse aqui é o conteúdo do segundo momento do nosso plantão de dúvidas semanal que eu faço com os alunos de gestão e embedded software. Nós já fechamos aqui o plantão de dúvidas, então eu pensei em trazer esse novo tipo de conteúdo que eu entendo que pode gerar valor para vocês de alguma forma, baseado em um agrupamento de coisas que eu aprendo na minha atuação como gestor e diretor de operações e projetos de tecnologia, projetos de transformação que demandam a implantação e depois sustentação de software, tá? Então, eu vou basicamente aqui pegar, ler os aprendizados e comentar com vocês um pouco como eu acho que isso pode ajudar vocês a serem gestores de software altamente produtivos com esse tipo de insight, tá? Bom, esse aqui primeiro aqui que eu vou ler para vocês é de 30/12/2024. Então, tô gravando esse conteúdo hoje aqui, dia 18/2, e no dia 30/12, ou seja, ali quase 2 meses atrás, né? Eu coloquei o seguinte, ó, o meu registro de aprendizado. Fui de manhã trabalhar, mas minha ida não foi promissora. Eu tinha feito um compromisso com alguém que distratou, tive que aprender a ser tolerante. Então, o que aconteceu foi que eu basicamente tinha combinado uma reunião nesse dia e com uma pessoa, e aí eu cheguei lá e essa pessoa não tinha ido. Então, é importante, né, essa questão de você desenvolver a tolerância, de você entender que você vai fazer compromissos, as pessoas vão quebrar e faz parte, sabe? No começo eu ficava muito chateado, assim, nossa, poxa, esse compromisso é compromisso, e de fato é, mas se você não procurar ali desenvolver algum tipo de tolerância, algum tipo de aceitação ao erro, entender que faz parte isso, você tende sim a ser menos produtivo, porque você vai ficar ali com aquele pensamento, né? Aquele pensamento em espiral ali, que vai te gerar negatividade, que vai te gerar tristeza, decepção com aquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa, você vai lembrar daquele erro. Ah, mas você me cometeu esse erro, meu. Tenta se livrar disso. Isso tende a ser melhor para você no longo prazo. Você deixar aquilo passar e seguir adiante, fazer o seu melhor. É claro que em alguns casos extremos, digamos assim, você busca evitar o convívio com aquela pessoa, mas no caso era um colega de trabalho, não estava à minha altura, digamos assim, é, e acho que nem vinha ao caso, né? Simplesmente, não vamos conviver com essa pessoa, mas é muito uma questão de não ficar alimentando aquela memória do erro. Nossa, você combinou a reunião comigo, você não fez. Isso vai gerando um desgaste entre as pessoas que no longo prazo pode gerar bastante improdutividade e problemas emocionais, problemas no próprio trabalho, enfim. É importante ficar de olho nisso, né? Outro aprendizado que é o do mesmo dia. Dormi tarde de ontem para hoje, fazendo algo que eu poderia ter feito hoje, gerando o mesmo resultado e não ter comprometido minha manhã de exercícios. O que acontece? Eu, durante muito tempo, ficava, como que eu posso dizer? Trabalhando até mais tarde em coisas que eu colocava na minha cabeça por algum motivo que eu tinha que terminar aquilo. Então, defini que eu ia ter que terminar o dia com aquilo. E com aquilo pronto, né? E aí eu ficava até tarde para fazer aquilo. E em alguns casos eu entendo que faz sentido. Poxa, às vezes é uma urgência, uma entrega inadiável que você tem que fazer pro próximo dia. Eu entendo que faz sentido sim, você ficar até mais tarde para fechar aquilo. Mas nesse caso não era, era uma coisa que eu vi no dia seguinte. Se eu tivesse dormido mais cedo, eu poderia ter acordado de manhã, ter ido fazer meu exercício, né? Meu cardio, minha musculação e não teria comprometido em nada a minha capacidade de fazer aquilo que eu fiz naquela noite anterior. Na verdade, eu só fiz aquilo por questão de rigidez, sabe? Eu vou ter que fazer isso nesse dia, então eu vou terminar hoje, mesmo que isso me custe, às vezes, dormir menos, acordar no outro dia e, e ficar mal, coisas nesse sentido, né? Então, é algo a se pensar, né? Poxa, deixe para amanhã, às vezes, o que você pode fazer hoje, contrário ao que muitas pessoas acabam falando, às vezes, né? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não, às vezes, se você pode fazer amanhã e não hoje, porque hoje vai te custar a sua saúde de amanhã, então faça amanhã. Às vezes muito mais inteligente do que fazer hoje, a não ser em raríssimas exceções, né? Aí, olha só, no dia 31/12 ali, o dia seguinte, eu falei assim, olha, é, acordei cedo, após ter levantado para ir no banheiro, pensei em voltar a dormir, mas desisti. Aí eu fui fazer yoga e lembrei o quanto
me faz bem, né? E eu preciso ser mais disciplinado com isso. Então, isso acontece às vezes comigo, tipo, eu acordo de manhã ali pra ir no banheiro, né? Eu não dormi ainda aquelas 8, 7 horas pelo menos, e eu penso, será que eu volto a dormir? Ou eu já levanto e vou fazer minhas coisas, entendeu? E recentemente eu vi o quanto, por exemplo, fazer yoga, meditar nesse momento do dia, antes de começar o dia, você já começa o dia com outro tipo de energia, com outro tipo de harmonia, entendeu? Então é algo que eu preciso ser de fato mais disciplinado. E quando você tem essa disciplina, que não é a prisão, né? Não é aquela coisa rígida de tipo, eu preciso fazer isso todo dia, custe o que custar, sem questionar. Eu entendo que quando você faz as coisas sem questionar, isso tende a virar uma prisão mental, uma prisão psicológica. Então é importante tomar cuidado com isso, tá? Então, quando você entende que existem hábitos que você precisa fazer todos os dias e que aquilo faz bem para você, procura se questionar sempre, olha, aquilo vai fazer bem para mim? Isso faz sentido ou não? E se você entender que faz sentido, procure fazer sempre, porque é muito bom. E no caso ali, poxa, se eu voltasse a dormir, às vezes eu ia acordar mais cansado, não ia fazer, e isso ia comprometer a minha produtividade, a minha atuação ali como profissional que eu preciso, né? Então, nem sempre isso acontece. Às vezes eu já acordei de manhã ali e vi que eu tava cansado. Até pensei, eu vou trabalhar. Só que aí você fica se arrastando o dia inteiro e, e não faz sentido também, né? Então, uma coisa que eu percebo que é muito importante, praticamente tão importante quanto a hora que você acorda, digamos assim, acordar cedo para já fazer suas coisas e render o dia, né? Ter aquela percepção de que o dia tá rendendo. Não sei como que é para vocês, mas para mim é muito importante isso. Às vezes até uma prisão do ego, uma prisão mental, mas enfim, eu praticamente gosto disso, né? Você acordar no horário correto, digamos assim, para você aproveitar o melhor da sua produtividade, porque a mente ela tem aquilo, né, de você acordar e durante o período da manhã, você ter uma capacidade maior de fazer atividades complexas que demandam bastante do seu intelecto, do seu senso crítico, da sua capacidade analítica, mais do que à tarde e muito mais do que à noite, que é quando o seu corpo já biologicamente precisa se preparar para dormir. Então, muitas pessoas falam: não, mas eu sou noturno, eu gosto de fazer as coisas à noite. Meu, eu já vi vários neurocientistas falando que isso aí é balela, assim, não existe pessoa noturna, o que existe é basicamente uma desregulação uma desregulagem, né, do seu horário biológico e você acaba fazendo isso e só te prejudica, na verdade, não gera um benefício específico, característico de você, né? Tem pessoas que que funcionam um pouco mais tarde, mas não necessariamente elas são altamente produtivas à noite. E acordar cedo também, simplesmente por ter aquela percepção de que, tô acordando e o dia tá indo bem. Porque você acordou cedo, mas depois você vai, tipo assim, a partir das 10 da manhã você já tá quebrado, eu já fiz isso. E não recomendo. Acho que é uma coisa que você precisa tomar cuidado, né? Outra coisa que eu aprendi nesse dia aí, 31 do 12, ó, eu fui caminhar no parque, dei uma volta. Olha só isso aqui, ó. Vi que o tênis estava machucado, tava machucando meu pé. E apesar de eu ter queimado poucas calorias, que eu vejo no relógio ali, eu não fui para a segunda volta no parque, né? E no passado, eu teria dado mais uma para melhorar a meta de calorias. Então, eu no passado era muito rígido assim com isso, sabe? Eu pensava assim: não, se eu preciso bater pelo menos 700 calorias ali, eu vou bater, ainda que meu pé machuque, entende? Então, é uma coisa que é, é a diferença entre uma coisa que eu aprendi, né, com o meu psicólogo, é a diferença entre o rigor, que é, olha, se você tem uma meta de bater 700 calorias, porque isso está alinhado com seus objetivos, ok. Tenha rigor nesse sentido, mas evite o rigorismo, que é o quê? É um rigor extremo que pode te custar o seu bem-estar em diversas formas, né? Então, aquela questão, nossa, a caneta ela tem que ficar exatamente alinhada com isso, aquilo, eu tenho que bater exatamente 700 calorias, por mais que às vezes isso machuque meu pé, entendeu? Então, não confunda rigor com rigorismo, são coisas diferentes. E o rigor é bom porque você define parâmetros e segue esses parâmetros, mas o rigorismo é ao seguir parâmetros de uma forma muito rígida, se comprometer em outras áreas da vida, né? Outro ponto aqui, ó, que eu aprendi nesse dia, ó. Fiz reuniões relevantes com a equipe que só seriam possíveis no nível de riqueza e capacidade de impacto se fossem presenciais. Isso aqui, ó, é importante, ó. Pois ao chegar, encontrei uma funcionária, depois falei com outra e fiz uma reunião de 3 pessoas, que gerará muito mais impacto do que se eu tivesse apenas feito uma call com um dos dois que eu conversei. O remoto é bom,
mas não substitui o presencial. Meu, isso aqui é muito verdade. Acabei de ver, inclusive, eu tava, antes de gravar essa parte aqui do conteúdo, eu tinha visto uma, uma ligação, não sei como que gravaram isso, do CEO do JP Morgan, né, que é acho que um dos maiores bancos aí dos Estados Unidos, talvez do mundo, enfim, falando o quanto esse trabalho remoto, ele é difícil, assim, sabe? As pessoas entram em reuniões e elas não estão ali presentes, elas estão tipo no chat falando mal umas das outras, ou elas estão no celular, e ele fala bem assim, olha, essa empresa aqui, ela não foi construída com essa postura ruim do Zoom, das pessoas remotamente, que eu ligo e eu não consigo falar com elas, entendeu? Ele fala, eu não acredito nesse negócio de trabalho remoto na sexta, porque sexta-feira eu pergunto para as pessoas onde elas estão, ligo para elas, elas não me atendem. Então ele fala, olha, vocês não precisam ficar no JP Morgan, mas a gente vai fazer essa empresa ser como ela deve ser, enfim, né? O cara diz que trabalha 7 dias por semana, aí assim, eu particularmente acho que isso não é muito saudável, mas é aquilo, o remoto, ele tem vantagens relacionadas a, basicamente, né, na minha visão, flexibilidade, e aí essa flexibilidade é o quê? É que você não necessariamente precisa, todos os dias, independente do tipo de trabalho que você precisa fazer, pegar o seu carro e ir para o trabalho, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, eu moro em Cuiabá, é uma cidade super pequena, que eu acho que tem 800 mil habitantes, 700 mil habitantes, aí são duas cidades juntas, né? Cuiabá e Várzea Grande, as duas somadas, elas dão ali acho que quase 1 milhão de habitantes, mas é muito tranquilo, sabe? O lugar mais longe da cidade você demora meia hora. Agora imagine se eu morasse em São Paulo, por exemplo, e tivesse que pegar o trânsito. São Paulo, as pessoas comumente perdem mais de 1 hora no trânsito para ir no trabalho. E aí você perde de fato muito tempo, né? Você se arrisca porque a cidade é violenta, enfim. Então, você ter essa questão da flexibilidade é bom porque você gasta menos horas no trânsito, e aí é uma característica muito específica de um tipo de trabalho. Então, por exemplo, nosso trabalho, que é gestão de projetos de software, esse tipo de trabalho, não necessariamente você precisa ir para reunião. Eu já vi pessoas, por exemplo, que se inscreveram em eventos nossos no passado e falaram assim: olha, eu estou muito triste porque eu, por exemplo, vou para o meu trabalho para entrar no Teams e ficar falando com as pessoas. Então, eu estou lá no presencial, só que eu estou interagindo com todo mundo pelo computador. E não faz sentido. Eu gasto horas para ir, horas para voltar, e eu fico lá trabalhando no computador, fazendo a mesma coisa que se eu estivesse em casa. Na verdade, ele falava que o dono da empresa, ele pedia aquilo meio que como uma forma de controlar as pessoas, sabe? Então, ele considerava isso bem ruim, era algo que, como que eu posso dizer? Ele se sentia infeliz por fazer isso. Então, assim, você tem essa questão da flexibilidade, que você não precisa necessariamente todo dia fazer o mesmo ritual de pegar e ir para o trabalho. é, e isso é bom, especialmente quando o tipo de trabalho naquele dia planejado, que vai ser bom você fazer, não depende de uma interação presencial, porém, não substitui a interação presencial. Porque nesse dia, por exemplo, eu fui lá para falar com uma pessoa. E eu poderia ter simplesmente falado assim, ô fulano, vou te mandar o link aqui, a gente reúne remoto. E ele ia entrar, a gente ia discutir lá o que precisava e tudo bem, né? Só que aí eu entrei na sala dele, comecei a conversar com ele sobre uma coisa, aí chegou uma outra pessoa para conversar, eu já falei assim, olha, isso aqui que a gente está conversando pode ter uma contribuição relevante se você nos ajudar com isso, entende? Aí a gente junto ali sentou num imprevisto da interação presencial e criou algo que não seria possível caso a gente estivesse simplesmente numa reunião remota, provavelmente essa pessoa ia entrar e ia falar, estou em reunião aqui, dá licença, entende? Então, quando você está presencial, você acaba aproveitando oportunidades que não estariam disponíveis caso você estivesse só no remoto. E isso é muito relevante para a produtividade das empresas, né? Porque a empresa, que é basicamente um grupo de inteligências ali interagindo para fazer ela prosperar. Então, essas inteligências, se elas têm uma barreira virtual para se conectarem, isso reduz muito a capacidade dessa inteligência ser agregada e gerar um resultado maior. Então, existem benefícios e malefícios. Então, por isso que eu entendo que o trabalho híbrido é o melhor de todos mesmo, indiscutivelmente. Outro aprendizado que esse dia eu falei que, poxa, fiz a meditação da folha em branco diferente. Fiz a meditação da folha em branco diferente, para continuar priorizando a descoberta e aprimoramento de mim mesmo. E foi ótimo. É bem bacana, não sei se vocês conhecem o aplicativo que eu uso para meditar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui.
É o Atman. Essa aqui é a tela inicial dele, ó. Acho que não vai aparecer muito bem porque tá com blur, né? Mas esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, o Satyanata. Ele é o monge ali que ensina a meditar. O aplicativo é esse aqui, ó. É esse roxinho aqui, ó. Acho que deu pra você ver, né? Esse aqui, Atman. Enfim, eu super recomendo. Eu gosto bastante da trilha ali. Você cadastra os objetivos. Eu, por exemplo, vou lá em conhecer-se mais a fundo. Deixa eu tirar o blur do Teams aqui, que eu acho que vocês vão conseguir ver. Olha só, eu vou lá em conhecer-se mais a fundo. Ah, ele tá espelhado, né? Conhecer-se mais a fundo. Aí eu vou em a descoberta do silêncio, essa aqui. Descoberta do silêncio. Aí tem várias meditações aqui. A que eu mais faço é essa aqui. É o silêncio interno, mas tem também essa do a infinita a infinita folha em branco. Eu não lembro qual que é aqui. A grande luz branca. Esse aí eu acho que é a expansão da consciência, é isso mesmo. Na trilha aqui, você vai aqui, tem várias trilhas, né? Desse objetivo conhecer-se mais a fundo. Aí tem a expansão da consciência, ó. Aí esse aqui é a infinita folha em branco. Muito bom, muito boa essa meditação, super recomendo para vocês. E eu vi, né, o tanto que era bom fazer isso, se descobrir, você tem acesso ali aos seus pensamentos e modela isso, é muito bacana. Então eu entendo que isso pode ajudar muito você a se desenvolver em várias formas, de várias formas, você acessar a sua consciência, você se descobrir, ver o que está aí dentro, porque nós comumente sofremos às vezes por questões que a gente gostaria de controlar, gostaria que fosse diferente fora de nós, mas a única coisa que você controla mais ou menos são os seus pensamentos. Então você ter a capacidade de dominar, olhar para eles e aí modelar eles é algo que vai te ajudar em várias áreas da sua vida, né? Especialmente como gestor de software ali, que você tem diversos desafios, você tem incerteza, você precisa lidar com o cliente, às vezes o cliente vai te maltratar, às vezes o dev não vai fazer o que você quer, às vezes você vai estar num ambiente que tem vários problemas de relacionamento, entendeu? Então aquilo pode gerar uma sensação ruim. Aquilo pode gerar vários pensamentos ruins. Você vê aquele ambiente com problemas e você não sabe o que fazer. Às vezes a sua, o seu movimento inicial pode ser simplesmente sair dali. E uma coisa que eu trouxe até ontem, eu até fiquei impressionado quando eu soltei esses stories. Uma pessoa veio aqui falar comigo, quer ver? Eu vou falar até o nome dela. Eu agradeço profundamente você por esse feedback. Isso me ajuda muito, tá? Foi a Paloma, Paloma Lobo. Eu coloquei a seguinte thread aqui, ó. Se você acha que ao mudar de lugar, aí entre parênteses, país, cidade, trabalho, relacionamento, etc., resolverá seus principais problemas, lembre-se, você ainda estará levando a si mesmo. Aí ela falou pra mim, poxa, eu tava precisando ler isso hoje. Ela falou assim, precisava ler isso. Eu falei, poxa, que bom que essa frase te ajudou, né? Então, é muito importante você entender que cabe a você mesmo dominar pensamentos, dominar o que está aí dentro, né? O resto de fora você não consegue controlar. Então, se você ficar sofrendo porque você não controla fator X, Y ou Z fora, é praticamente um desperdício de energia certo, tá? Outro ponto ali, último, né, desse último dia do ano, ó, viu o quanto é bom ter a mão na massa e poder fazer conteúdo para ajudar liderados. Então, caso aí eu coloquei o nome da pessoa, que eu não vou divulgar, né, falei sobre gestão da comunicação e qualidade. Então é aquilo, né, gente? Eu gosto muito de ensinar o que eu faço. Então, eu não sou alguém apenas que leu vários livros e está ensinando isso, e isso não tem demérito nenhum, tá? A pessoa que lê vários livros e ensina tem um valor muito grande, especialmente nos dias de hoje, que as pessoas não gostam muito de ler, né? Por incrível que pareça, isso praticamente se tornou um hábito, como que eu posso dizer? Que as pessoas não gostam mais, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, eu perguntei, e aí, você gostou de tal curso? Ela falou assim, não gostei não, porque eu achei muito longo, né? Hoje as pessoas gostam de coisas rápidas, então você vê o nível de ansiedade que
que permeia o íntimo das pessoas, sabe? Elas não querem nem se dar ao trabalho mais de se entregarem num processo de aprendizado só porque ele é um pouco maior, entende? Então, essa necessidade de síntese e resumir as coisas sempre é algo que tá, eu praticamente acho assim, tá destruindo a nossa sociedade, né? As pessoas não têm paciência mais pra nada, assim. É aquela questão do ghost scrolling, né? O cara fica no celular ali, esse conteúdo tem 30 segundos, ele já pula porque não quer mais aquilo. Então, meu Deus, não sei aonde a gente vai parar. Eu acho que o único destino possível para esse tipo de sociedade é tempos difíceis mesmo, né? Como diz aquela máxima do tempos fáceis fazem pessoas fracas, tempos difíceis, difíceis, pessoas fortes, e aí pessoas fortes fazem tempos fáceis, e aí o ciclo se repete. Então, nós estamos vivendo uma era de tempos fáceis fazendo pessoas fracas. Por quê? Porque a geração anterior à minha, por exemplo, eu sou de 91. São pessoas bem mais casca grossa. E antes deles, mais casca grossa ainda. Pessoas que precisaram lutar muito para ter o que eles tiveram, né? Então imagina, o cara às vezes tinha que sair de casa com 13 anos para estudar, entendeu? E se matar e trabalhar junto e para conseguir alguma coisa. Hoje em dia o cara não quer ver um curso um pouco. Hoje em dia o cara não quer assistir um vídeo de 60 segundos que ele acha que já tá grande demais. Então você vê o nível de preguiça mental que as pessoas, infelizmente, acabam tendo. Isso vai comprometer muito a produtividade de qualquer pessoa como gestor de software, porque você não basta ter apenas um conhecimento superficial sobre alguma coisa. Você precisa ter solidez, você precisa ter um bom fundamento de habilidades, de conhecimentos, e a sua atitude precisa ser constantemente renovada na aplicação daquele conhecimento, por exemplo, para gerenciar projetos de software, para gerenciar operações que demandam de software, e você se torna um profissional altamente produtivo como consequência disso, tá? Você precisa de consistência, é uma palavra que o Luiz Felipe Pondé fala bastante e eu gosto muito, tá? Aí, um outro aprendizado, então, no dia 31 foram esses aí. No dia 1/1, olha só, eu coloquei ali, acordei tarde, imagina, né? Réveillon, 31/1 para 1/1. Então, eu coloquei até 2024 aqui, mas é 25, né? Falei, acordei tarde, fui na minha mãe, fiquei lá até 17 horas. Aí na volta minha esposa perguntou: Você vai trabalhar hoje? Aí eu falei: Acho que sim. Ela falou: Fica comigo. Trabalho amanhã. Eu falei, beleza, com zero de peso na consciência. Porque eu sabia que o que eu precisava fazer no dia 1, eu poderia fazer posteriormente. No dia 1 era aquele dia, né? Sem comprometer significativamente as metas da empresa. Mas no passado não era assim. No passado eu achava que, não, se eu definir que eu vou fazer isso hoje e acho que dá para fazer hoje, eu vou fazer hoje, entende? Ficava naquele movimento. Eu não tenho outra palavra para dizer que não seja autodestrutivo mesmo, de trabalhar sem pensar no dia seguinte, sem pensar, por exemplo, nessa necessidade de ter tempo de qualidade com a minha esposa, né, que é a pessoa mais importante na minha vida hoje, né? Quando você sai de casa, monta uma família, ela passa a ser a sua família. Minha mãe, por exemplo, meu pai, minha irmã, são pessoas hiper importantes, sim, mas agora o meu foco é construir minha família com ela. Então, eu preciso certamente de compreensão sobre o quão relevante é ter tempo de qualidade com ela, né? Aí no dia 2, olha só, acordei 3h40 após 7 horas de sono. Fiquei na dúvida se acordava e ia meditar, mas fazia yoga ou se tentava dormir de novo. Optei por dormir de novo e consegui. Porém, comecei meu dia mais tarde, menos apto para fazer coisas e não fiquei me culpando. Na próxima vez tento de novo, aprendi que minha receita de flexibilidade, responsabilidade e humildade. Minha receita de flexibilidade é responsabilidade, humildade e paciência. Então, olha só que legal. Você viu no começo desse vídeo mesmo eu falando de um aprendizado que eu tive lá no dia 31, né? Que eu acordei cedo, pensei em voltar a dormir, mas desisti e fui fazer yoga. E falei, nossa, olha o tanto que isso foi legal. Só que aí no dia 2, ou seja, 2 dias depois, eu acordei, mas olha. Após 7 horas de sono, então eu acordei 3h40, fui dormir super cedo, né? Olha só. Aí eu fiquei na dúvida se acordava e ia meditar, mas ou se tentava dormir. Então eu optei por dormir e eu consegui, né? Só que eu comecei meu dia mais tarde, não consegui fazer tanta coisa, aquela percepção egóica ali de que, meu dia vai render menos e tudo mais. Isso foi deixado de lado, né? Mas no passado eu ficaria me culpando, entendeu? E eu entendi, e aí também um aprendizado derivado das sessões de psicoterapia que eu fiz por muito tempo, e até estava falando com uma colega ontem, uma mentorada, que eu fui levado a largar, porque meu psicólogo, ele
não tinha mais horário ali, né, para me atender. No dia que ele tinha, era o único dia que eu não podia. Eu falei, não, olha só, tô lendo o Dharma aqui, né, que é justamente a realidade como ela se apresenta segundo a cultura védica, e vejo que a melhor forma não é eu tentar, tipo, ficar desmarcando meu compromisso, que não tem como desmarcar na quarta-feira à tarde, né, que é quando tem reunião de diretoria lá na empresa que eu sou diretor. Então, ou ficar tentando adivinhar, porque tem uma semana sim, outra não. Então, vou simplesmente seguir meu caminho sozinho. E lá eu aprendi que uma virtude muito importante de eu conquistar, né, no caso na psicoterapia, é a flexibilidade. E o Afro, né, meu psicólogo, falou assim: olha, você sempre precisa de três virtudes. Então, eu comecei a pensar o porquê que era difícil para mim ser inflexível. Então, a primeira era porque eu entendia que flexibilidade era sinônimo de falta de responsabilidade. Ou seja, se eu todo dia, por exemplo, começo a trabalhar um dia 8 horas da manhã, outro 9, outro 10, 8 11, às vezes outro dia eu vou só trabalhar à tarde, por exemplo. Isso é uma pessoa irresponsável. Na verdade, não é, é uma pessoa flexível. Então, você precisa de responsabilidade, ou seja, os compromissos que você entende que são primordiais, eles vão ser cumpridos, eles vão ser levados a sério. Você terá que realizá-los com responsabilidade. Então, não é deixar as coisas simplesmente para depois em prol da flexibilidade. Não, às vezes você vai ter que, por exemplo, deixar de dormir 8 horas, às vezes vou ter que pular o treino, às vezes eu não vou comer ali no horário certinho, às vezes eu vou ter que pensar em comer uma coisa ali, meio que uma porcaria, porque é o que deu naquele momento, entendeu? Então, uma coisa é você vai ser responsável, mas entendendo que a flexibilidade ela não pode comprometer isso, tá? E humildade, isso aqui é muito importante, por quê? Porque eu entendia que ao ter uma agenda rígida, ou seja, eu planejei aquilo e vou me esforçar para cumprir ao máximo, eu cumpriria um plano perfeito, né? Um plano da semana perfeito. E eu vi que isso não existe, né? Isso é apenas uma ilusão. Então, é importante ser humilde no sentido de compreender que nenhum planejamento de agenda, nenhum planejamento de projeto, ele vai ser perfeito, tá? E paciência, porque quando você é flexível, eventualmente você vai conseguir resultados com mais tempo, tá? Então imagina aquele cara que trabalha, por exemplo, das 7 às 7 todo dia. Beleza, uma hora esse cara vai se estourar, mas pode ser que ele consiga um resultado material mais rápido. Por exemplo, eu entendo que parte, por exemplo, da minha ascensão ali de estagiário, diretor e consultor de empresas internacionais, vem por conta dessa minha avidez, né? Essa fome desenfreada por trabalhar e gerar resultado. Então, eu consegui isso muito rápido, mas hoje eu preciso ser mais paciente. Hoje eu preciso entender que a minha agenda é outra, as minhas necessidades são outras. Então, ter é, esse domínio da ciência da paz, né, que é o que a paciência é, para que eu me desenvolva num ritmo talvez diferente, entenda o que que é esse ritmo, entenda o que que é esse desenvolvimento, é algo que pode me ajudar a ter essa percepção de um gestor, por exemplo, e diretor de projetos e operações com software ainda produtivo. Por quê? Porque eu estou alcançando minhas metas, mas num ritmo diferente, né? Não querer tudo para um prazo muito curto, achando que isso é bom. Não, às vezes eu só posso me destruir nesse processo, às vezes eu posso só poxa, achar que eu estou sendo menos do que eu poderia simplesmente porque eu não alcancei uma meta que foi definida por um parâmetro sem muito, sem muito critério, entende? Então é importante ficar de olho nisso, né? E para fechar, gente, esse conteúdo aqui, ó, ainda no dia 2, ó, eu coloquei ali, ó, não fiz muitas coisas em termos de quantidade. Mas tive conversa com fornecedores, planejei ações relevantes do dia seguinte, fiz uma reunião de gestão de linha editorial, né, que é esse planejamento e gestão do conteúdo aqui muito importante. Conteúdo raiz de aquecimento para o evento derivado de uma interação bem rica com a Bia, né, que é uma mentorada minha, e uma conversa com um parceiro no futuro que pode ser uma virada de chave em uma das decisões, em umas decisões importantes para minha carreira, né, abrindo a intenção de algumas decisões. Enfim, eu não fiz muitas coisas em termos de quantidade, né? Por mais que pareça que, nossa, reuni com o fornecedor, planejou coisas, fez reunião, produziu conteúdo, enfim, mas eu tinha planejado mais coisas para aquele dia, entendeu? Então, no passado, eu achava que quanto mais coisas eu fazia, mais produtivo eu era. Eu lembro que
às vezes reunia com o meu psicólogo assim e falava, e aí, como é que foi a semana, né? A gente reunia na sexta-feira. Eu falava, nossa, fiz tipo 14 de 16 coisas que eu tinha planejado, como se isso fosse ser bom. Então, olha só o que que me faltava: humildade para entender que a minha agenda não era perfeita. Então, às vezes, se eu planejei 16 coisas e fiz 8, se essas 8 me geram algum tipo de progresso, tá tudo bem, foi o que eu pude fazer. Então, não é quantidade, entendeu? Essa prisão mental, essa prisão do ego é algo que pode atrapalhar bastante a sua evolução e a sua produtividade mesmo, que você fica atrás de objetivos, mas você tá sempre insaciável, né, com relação àqueles objetivos, tá sempre achando que alguma coisa poderia mudar no seu dia a dia, enfim, é uma tortura mental mesmo, né? Então, no passado eu achava que quanto mais coisas eu fazia, mais produtivo eu era, e hoje eu vejo que importa menos a quantidade e mais a qualidade e impacto futuro, né? Então, comumente eu subestimo o que eu posso fazer em um dia e eu subestimo o que eu posso fazer um dia e superestimo. E subestimo, ó, na verdade, voltando, comente, eu subestimo o que eu posso fazer um dia e subestimo também o que eu posso fazer um ano, né? Então, corrigindo, última vez aqui, porque eu não vou editar esse vídeo. Comumente eu superestimo e não subestimo. Superestimo o que eu posso fazer em um dia, mas subestimo o que eu posso fazer em um ano. Daí a importância de metas, humildade, flexibilidade e responsabilidade. Eu lembro quando eu era estagiário na empresa que eu me tornei diretor, eu vi uma frase muito bacana que atribuíam a Peter Drucker, não sei se é dele, mas falava assim: muitas pessoas superestimam o que elas podem fazer em um ano e subestimam o que elas podem fazer em 5. Então, eu acho que essa visão é super importante. Olha, assim, para o que você pode fazer hoje, mas sem muita loucura. Mas saiba que quando você olha mais no longo prazo, você tende a conseguir olhar melhor aquelas coisas que são importantes e que, se você fizer hoje, vão gerar um resultado no longo prazo, mas sempre com muita paciência, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dele, deixa o seu like aqui, comenta qual insight mais gerou valor para você. E se você for aluno aí do Justamente de Software e estiver assistindo esse vídeo, entra no próximo botão de dúvidas, manda sua dúvida, vai ser uma satisfação muito grande poder tirar sua dúvida e depois ter esse momento que eu compartilho meus aprendizados do meu dia a dia como gestor de software altamente produtivo. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.